Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Eu inicio esta live nesta noite tratando de um assunto cujo título é pluralismo. Pluralismo é o nosso assunto desta noite. Eu quero dar a você as boas-vindas. Hoje nós estamos iniciando um pouquinho mais tarde este estudo bíblico, porque nesta semana, toda ela, eu estou envolvido com aulas online pelo seminário, desde a última segunda-feira, e eu tive que colocar um pouquinho mais tarde esse estudo da quarta-feira, no dia de hoje. Então, você seja bem-vindo e que Deus abençoe sua vida. Vamos começar, como fazemos habitualmente, com uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, agradecemos-te a oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, de meditar sobre este assunto, pluralismo, e podermos extrair dele lições para a nossa vida diária. Guia-nos nesta jornada, nesta empreitada. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Muito bem, o assunto é pluralismo. Eu começo com a citação de um texto bíblico, João 8,32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando se fala em verdade, para quem lê a Bíblia, para quem crê em Jesus Cristo como Salvador, esta palavra verdade tem um sentido específico. A gente diz que a verdade é a palavra de Deus, como o próprio Cristo disse que, Pai, a tua palavra é a verdade. Ele disse isso numa oração considerada oração sacerdotal feita por ele e que está registrada em João capítulo 17. Então, para quem lê a Bíblia, para quem vive nesse mundo cristão, a verdade é Cristo e a sua palavra. Mas nem só de mundo cristão vive o planeta Terra. Há outros mundos, há outras cosmovisões que precisam ser respeitadas, né? A pessoa tem o direito de pensar como pensa, cada um pensa de acordo com o que já aprendeu até então. E nessa perspectiva é que eu dirigirei esse estudo desta noite, procurando respeitar quem pensa diferente, mas não deixando de dizer aquilo que nutre a minha fé como servo de Deus, como pastor presbiteriano e como reformado que sou. Eu começo com a leitura do conceito etimológico do termo pluralismo. O que é o pluralismo? E o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, século XXI, dicionário da língua portuguesa, da Nova Fronteira, ele dá alguns conceitos. Substantivo masculino, e na filosofia é a admissão de uma diversidade de princípios ou de substâncias para explicar o universo. Na política, voto de qualidade. Ainda na política, doutrina que admite a coexistência de uma pluralidade de partidos políticos com iguais direitos ao exercício do poder público, segundo procedimentos de eleição juridicamente estabelecidos. Opõe-se à doutrina do partido único. Na medicina, linha terapêutica da homeopatia, que adota o emprego de mais de um medicamento para a mesma doença e para cada doente. Então, você vê que pluralismo é uma palavra que pode ser aplicada em vários mundos com significados distintos, diferentes. E o pluralismo religioso? O que dizer do pluralismo religioso? E aí eu quero ler para você um texto que tem um endereçamento eletrônico aqui,
que, se você estiver interessado, me pede em particular que eu mando esse endereçamento. E o texto diz assim: é comum ouvir-se, minha mãe é católica, meu pai não liga para a igreja. Tem uma irmã do grupo de jovens, a outra se amarra em tarô. Ah, minha prima vai num curso de pirâmides, sei lá. Meus tios são do encontro de casais. Mas que confusão, aí comenta o articulista. Cada vez mais na modernidade, principalmente nas grandes cidades, o pluralismo religioso é a realidade cotidiana. Na família, ele pode assumir muitas formas. 2 religiões diferentes no casal, um cônjuge religioso, outro indiferente, ou até uma franca oposição. Filhos que não seguem a orientação religiosa dos pais, outros parentes fazendo propaganda de crenças diversas. Seja qual for o caso, costuma faltar clareza em relação ao que a Igreja tem refletido a respeito do diálogo interreligioso e do anúncio da mensagem passadas pelos cristãos. Essa situação está exigindo especial atenção para que a família em que esse pluralismo acontece não seja um campo de guerra santa, um estímulo ao indiferentismo religioso. Ao mesmo tempo, se faz necessário um discernimento entre as diversas religiões sérias e os movimentos menos confiáveis, que se aproveitam da credulidade do povo, alguns deles em acentuada expansão. Outra tendência são as experiências esotéricas ou diversos tipos de procedimentos de fundo mágico. Nos balcões das livrarias aumentam as prateleiras de livros que tratam de magia, horóscopo, elementais, pirâmides semelhantes. A insegurança em relação ao perigo da vida, aliada à falta de conhecimento e compromisso com a proposta contida no batismo, principalmente entre os jovens, levam à busca desses caminhos alternativos que, por outro lado, costumam ser positivamente divulgados pelos meios de comunicação social. Muito bem. Então, esse texto, cujo endereçamento é emcristo.com.br, e esse material é de 2003. Muito bem, foi acessado em 2003. Agora, eu quero trabalhar hoje, dentro do pluralismo, o pluralismo do pós-modernismo. E eu tomo por base, meu material de referência, é a Fides Reformata, volume 2, número 1, de janeiro a junho de 1977, páginas de 5 a 28. É o meu referencial teórico. É um texto assinado pelo reverendo Dr. Heber Carlos de Campos, um dos professores do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E ele traz algumas considerações sobre o pluralismo, e eu quero fazer aqui algumas adaptações à nossa realidade. As origens do pluralismo pós-modernista. Essas origens, uma delas mencionada lá no texto da Fides Reformata, é que o modernismo ou pós-modernismo, dentre as datações que são feitas, uma delas é aquela que coincide com a queda do Muro de Berlim, lá em 1989, na Alemanha. Então, há quem date o início do pós-modernismo em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Normalmente essas datações não são tão precisas assim, não é? Não ficou alguém anotando assim, olha, vai começar o pós-modernismo, anota aí a data de hoje. Normalmente é depois que os acontecimentos se dão e que se fortalece aquele conceito, é que se faz uma datação de quando teria surgido este modo de a sociedade agir e pensar, chamado pós-modernismo. Pois bem,
Aí você pensa num mundo pós-moderno e um mundo plural. Eu quero até fazer uma observação sobre isso. É claro que a pluralidade ela é muito interessante, né? Você já imaginou se todos gostassem da cor amarela, que seria da cor verde? Imagina se todos gostassem de jiló, que seria do quiabo. Então, ter quiabo, jiló, alface, arroz, feijão, carne, essa de alimentos à mesa, isso é interessante. Ideias diferentes, ideias distintas. As ideias distintas, elas são importantes. Uma ideia pensa de uma forma, outra de outra, uma pessoa pensa de um modo, outra de outro modo. E quando elas dialogam respeitosamente, há um crescimento num lado e do outro. O problema é quando você entra num determinado mundo em que você não permite o pensamento diverso, o pensamento diferente. Você quer aniquilar, você quer tirar a vida daquele que pensa diferente. Isso aqui está completamente fora de cogitação do nosso estudo. Quem pensa diferente, continue pensando diferente. Até o dia que você possa entender que aquele outro pensamento, aquela outra forma de pensar é mais interessante que a sua. Você tem a liberdade tranquila. Então, o religioso, a religião, e no caso eu, cristão reformado, protestante reformado, eu entendo um jeito de ver a vida, de acordo com os meus documentos. Quais são os meus documentos? As Escrituras Sagradas, do Antigo e do Velho Testamento, e os meus documentos confessionais, minha confissão de fé de Westminster, os meus catecismos, o maior e o breve, e o material de governo da minha igreja presbiteriana no Brasil, são esses documentos que sustentam a minha forma de pensar. Mas eu hei de considerar que haja pessoas que pensam diferente, de forma diferente, e elas têm o direito de pensar de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi trazer uma datação. Quando é que teria surgido o pós-modernismo? Você vai encontrar nessa Fides Reformata a que fiz referência, que o pós-modernismo ele tem uma das datações, a de 1989, com a queda do Muro de Berlim. E aí, as diversas formas do pluralismo ele abrange o pluralismo intelectual, o pluralismo religioso, o pluralismo teológico, o pluralismo ético-moral. Então, quando uma pessoa é plural, ela admite que aquele seu pensamento intelectualmente. Mas há outro. Você quer ver uma coisa interessante? Quando você produz um trabalho acadêmico, e eu estou saindo há pouco de uma aula que dei pelo Seminário Teológico Reverendo Ashford Green Simonton, de monografia 1, acabei de falar que quando a gente produz um trabalho acadêmico, você conversa com vários autores, com vários escritores. A minha referência bibliográfica é ali recheada de pensamentos que podem ser diferentes do pensamento que eu esposo. E, claro, se eu estou fazendo uma monografia, eu vou trazer para o meu trabalho aqueles que pensam conforme eu estou entendendo aquele assunto. Ou melhor, eu me curvo ao entendimento deles, né? Porque eu é quem tem que escrever a partir do que eles escreveram e não o contrário. Então, há uma diversidade intelectual, um pluralismo intelectual. E o pluralismo religioso? Quantas religiões existem? Inúmeras. Inúmeras. E cada uma pessoa certamente está naquela religião e enquanto lá está é porque está satisfeito com o que recebe ali, com o que oferece ali e precisa evidentemente ser respeitado. O pluralismo teológico dentro de uma mesma religião ou dentro de um mesmo conjunto teológico, conjunto de posições teológicas,
você tem vários pensamentos distintos. Dentro da Igreja Reformada, você tem uma camada diversa de pensadores aqui e ali, e enfim, o importante é que eles contribuam para uma Igreja Reformada sempre se reformando. Pluralismo ético-moral. Esse pluralismo ético e moral, ele foi sendo modificado com o tempo, né? Isso se mostra nas vestes, no modo como as pessoas se vestem, se vestiam em tempos passados, se vestem hoje, como a liberdade sexual que não havia e que passou a haver nos dias de hoje, a questão ligada ao aborto, os que entendem que não tem problema nenhum, que a mulher tem que ter o domínio sobre o próprio corpo, e aqueles que entendem que não, inclusive o lado penal, o lado do direito penal que trata disso, né? Lá no direito penal é considerado crime o aborto. E eu quero dizer, naturalmente, que a palavra aborto não é uma palavra correta, pelo menos para o que se quer dizer, né? O processo de extração do feto antes daqueles 9 meses, normalmente nos meses iniciais, esse processo de extração não é aborto, é abortamento, é o ato de extrair um feto antes da sua maturação para o nascimento. O aborto é o próprio feto. O aborto é o próprio feto. A extração chama-se abortamento. Mas todo mundo diz na linguagem popular, né? O aborto e tal é crime e tal, e na religião é pecado. Evidentemente que em cada um desses lugares tem a sua forma de ser. Outra coisa importante, um outro ponto aqui, as pressuposições gerais do pluralismo pós-modernista. Quais são as pressuposições gerais? A primeira, o abandono da arrogância cultural e teológica. Segundo, a ausência da verdade absoluta. Terceiro, a autoridade da experiência religiosa. Quarto, a presença de uma nova teologia missiológica. Quinto, a religião é determinada pelo lugar de nascimento. Eu quero concentrar minha atenção aqui nesse segundo ponto, a ausência da verdade absoluta. É a teoria da relatividade, tão da autoria de Albert Einstein, né, que é o autor da teoria da relatividade, e que essa teoria faz com que haja um certo, que a gente chama de relativismo. Relativismo, ou seja, é verdade? Você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Quer dizer, não, a inexistência de uma verdade que seja geral, uma verdade absoluta. Pluralismo do pós-modernismo traz essa contribuição. Quarto item aqui, os perigos do pluralismo pós-modernista. Quais são os perigos desse pluralismo? Primeiro, perigo da inconsistência de princípios. Segundo, perigo da inconsistência teológica. Terceiro, perigo da inconsistência ética. Perigo do pragmatismo, do sentimentismo, perigo do consumismo teológico, perigo da mudança da pregação. E a minha atenção, naturalmente, aqui vai para o perigo da inconsistência teológica. Por que eu quero tratar disso aqui? Né? Porque quando a gente formata um pensamento teológico, a gente entende que aquele pensamento é correto. E quando você fica a toda hora a mudar esse pensamento a bel prazer do modernismo, das situações que são novas, sem uma sustentação, sem uma fundamentação, você acaba não tendo aí um caminho seguro a percorrer. Então, o meu receio aqui, e o que eu quero dar destaque, é desse perigo da inconsistência teológica. E o quinto ponto desse nosso
pluralismo pós-modernista, os desafios da igreja nesta época pós-modernista. O desafio de volta à verdade objetiva, o desafio de não ter medo da verdade, o desafio para não sermos um gueto, o desafio da volta à confessionalidade. E eu quero concentrar, então, aí a base da minha reflexão e meditação. O desafio da volta à verdade objetiva. A palavra de Deus é a verdade, objetivamente. Está escrito ali, eu leio, creio e vivo assim. Eu defendo isso. Outros podem pensar de um modo diferente e deve ser respeitado, mas devem ser respeitados esses outros, né? Mas nós temos que ter essa objetividade de que a palavra de Deus ela é a verdade para nós. O desafio de não ter medo da verdade. E se não tem medo da verdade, se sabe que a palavra de Deus é verdade, prega-se esta verdade. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada, doa a quem doer. O apóstolo Paulo vai usar uma expressão que essa palavra deve ser pregada em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, redargua em unanimidade. Você deve fazer isso por crer que a palavra de Deus é a verdade. Terceiro, o desafio para não sermos um gueto. Aí tem um cuidado que a gente tem que ter. Você tem que pregar a verdade, mas ao mesmo tempo receber as pessoas que pensam de forma diferente para, estando elas na igreja, sendo elas membros da igreja, elas serem doutrinadas, serem ensinadas naquilo que você compreende ser a verdade. Ok? Então, você chama, traz para a igreja, convida, você evangeliza, prega a palavra. Quando há conversão, que a pessoa crê em Cristo como Salvador, a doutrina ela pode aprender depois, ela pode crescer na doutrina depois. Ela entra e então ela é ensinada na verdadeira doutrina. E o desafio da volta à confessionalidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional. Já mencionei aqui que ela tem os seus documentos doutrinais, ou seja, a Confissão de Fé de Westminster, os Catecismos Maior e Breve, e ela tem o seu documento de governo, tem a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, os princípios de liturgia, o CD, o Código de Disciplina da Igreja. Então a igreja ela se orienta doutrinária e no âmbito do seu governo através desses documentos, e ela é uma igreja ouvinte, meu caro, que me vê nesta hora. Eu espero que você tenha uma noite agradável. Hoje eu fui bem sucinto na exposição deste assunto, e você tendo interesse nele, querendo revê-lo, você poderá fazer isso, porque eu vou postá-lo mais tarde no meu canal do YouTube. Entra lá, aproveita, deixa um joinha lá pra gente, e você se inscreve no canal para que a gente possa cada vez mais crescer na produção desses vídeos, desses estudos bíblicos que nós fazemos todas as quartas-feiras. Um abraço apertado, ainda que virtual.